Olá, aqui é a Luana, Alda, N, Gabriela, Luísa e Maria Luísa Ricom. Somos do primeiro ano A das Sacramentinas e vocês estão ouvindo O Sul Apagou? E hoje contamos com a presença de dois convidados mais que especiais. Fredson Silva, doutorando em Geografia, mestre em Ecologia Humana e especialista em ensino de Geografia, falando diretamente de Petrolina, Pernambuco, e com Joelisa Pereira dos Santos, mestre em Geografia, especialista em análise do espaço geográfico e graduada em licenciatura plena em Geografia, falando daqui, de Vitória da Conquista. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer imensamente a presença dos dois. É uma honra tê-los aqui. E também gostaria de agradecer a Arielle Lira pela boa vontade em nos passar o contato do Sr. Silva por meio do M60 e a minha irmã, Larissa, pelo contato com a Sra. Santos. O tema de hoje é a crise energética com foco na região sul do país. A pior seca em 91 anos reduziu a níveis críticos reservatórios das hidrelétricas do centro-oeste e do sul, fonte de 70% da energia hidráulica do país, à medida que a economia se recupera após o colapso provocado pela pandemia do Covid-19. Para sintetizar, uma crise energética está relacionada com um período de extrema dificuldade para garantir a segurança do abastecimento de energia para uma população. O Brasil passou por outra grande crise energética em 2001, conhecida como Apagão de 2001, que resultou em muitas perdas econômicas para o país. Nós vamos começar falando com a professora Joelisa. Professora, você poderia começar explicando a relação entre a crise hídrica e a crise energética, por favor? Saudações a todos e todas. Gostaria de agradecer primeiramente aí a crise hídrica e a crise energética que assola hoje, todo o território nacional, principalmente a região sul. Ela se explica basicamente porque há uma dependência da energia hidroelétrica, Hoje, essa é a principal fonte de energia utilizada para produzir eletricidade no país. Para vocês terem uma ideia, de acordo com o site Mundo Educação, atualmente 90% da energia elétrica consumida no país advém de usinas hidrelétricas. Por outro lado, para que essas usinas elas atuem de modo a atender toda a demanda aí do mercado, principalmente da indústria, do setor ligado ao agronegócio, é importante que elas estejam com a sua capacidade hídrica favorável, E isso só é possível se o ciclo hidrológico ele corresponder aos índices esperados. A grande questão é que nos últimos anos vem ocorrendo uma mudança do regime de chuvas e essa mudança ela é causada principalmente pelo desmatamento, pelas queimadas, que vão provocando uma redução da cobertura vegetal. A gente sabe que as florestas, elas desempenham um papel fundamental para a ocorrência e a manutenção desse ciclo, No caso do Brasil, a floresta equatorial da Amazônia, ela é responsável pela formação dos rios voadores, que garantem tanto a umidade nas regiões sul e sudeste, como também a manutenção das bacias que são utilizadas para a geração de energia hidráulica. Então, observe que quando se reduz a vegetação, automaticamente se prolonga o período de estiagem a longo prazo. E isso acaba agravando o problema, tornando uma crise estrutural difícil de ser controlada, E o interessante é que a gente percebe que há uma contradição, há um grande paradoxo em tudo isso, porque o Brasil, ele é um país que se destaca, é um país agro-hidronegócio, Então, com as suas atividades, sobretudo pautada no avanço do agronegócio, devasta a cobertura dos solos através das suas atividades, mas também depende da energia produzida nas hidrelétricas, Então, como pensar em tentar solucionar um problema que vem cada vez mais se tornando estrutural, Segundo o Senado Notícias, a Comissão de Serviços de Infraestrutura discutirá a crise energética.
Nessa notícia, destaca-se a informação que o problema não se restringe a 2021, porque pode ocorrer no ano que vem. Todas as simulações do Operador Nacional de Sistema Elétrico levam em conta o cenário até novembro, e a partir daí, contam com o fim da crise hídrica para recompor a capacidade e afastar o risco de falta de energia. Isso segundo o senador Eduardo Braga. Essa previsão é segura? Quais as consequências socioeconômicas para o possível prolongamento da crise? No caso, podem acontecer, e os impactos que seriam as consequências é falta de água, a migração das pessoas para outras regiões em busca de água, né? A falta de água para o consumo, a perda da vegetação ou da irrigação também. A crise hídrica no Brasil provocou queda nos níveis dos reservatórios. O Sul recebeu energia da região Sudeste e se um déficit acontecer lá, irá refletir no Sul. Qual seria uma solução alternativa caso as duas regiões ficassem sem água suficiente? Seja relacionada às fontes de energia, seria a utilização da energia eólica ou da energia da biomassa, que são energias sustentáveis, ou até mesmo da energia solar, porque com o nível baixo d'água, as turbinas das hidrelétricas não geram a energia, não tem como ser movimentada, e a opção seria usar essas energias alternativas. A crise em questão foi apontada como um cenário que vem se delineando há anos. Sendo assim, poderia ter sido previamente identificada e evitada. Isso está correto? Se sim, quais são os indícios que precederam essa crise? Sim, está correto. Tanto a crise hídrica como a crise energética, elas poderiam ter sim sido evitadas. Os dados têm nos mostrado que nos últimos 20 anos a quantidade de chuva ela tem reduzido e com isso houve um aumento do período seco no Brasil. Então, para um país que tem uma enorme dependência do regime de águas, seja para atividades ligadas à agropecuária, seja para a geração de energia, já era de se esperar um cenário de estresse hídrico. Mesmo assim, nada foi feito. Então, um fator aí agravante, sem dúvida, foi a falta de um engajamento do poder público, aliado a um desmonte das políticas públicas integradas ao meio ambiente e aos recursos hídricos. Primeiramente, o Estado, bem como os governos estaduais, municipais, deveriam ampliar as políticas públicas direcionadas à fiscalização das leis ambientais para evitar esse avanço do desmatamento, bem como das queimadas também. Como a economia na região sul, de maneira específica, está sendo afetada pela crise energética? Bom, de modo geral, a economia da região sul ela é bastante diversificada, Ela está aí distribuída em diferentes setores, O setor da agropecuária, do extrativismo, da indústria, do comércio, além do turismo. Porém, mesmo com toda essa diversidade, é importante frisar que nós estamos diante de uma crise estrutural, E como tal, ela vai afetar, a economia, A medida tomada pelo governo para mitigar os efeitos da crise, e evitar um possível apagão, aí, por si só, ela já gerou uma consequência, que foi o aumento do custo da energia elétrica, e isso, consequentemente, vai afetar o consumidor final, os prestadores de serviços e a própria indústria. Por quê? Porque é um ciclo, Observe que esse aumento do custo da produção vai chegar ao consumidor final, O aumento do custo da energia elétrica vai chegar nas contas de energia do consumo doméstico. Isso tudo vai diminuir o poder de compra dos sulistas, Então, com essa redução, do poder de consumo, toda a economia será afetada, porque terá que ocorrer aí uma desaceleração do processo produtivo, porque a oferta ela vai ser maior que a demanda. O que poderia ter sido feito a fim de evitar essa crise energética e, no momento atual, quais medidas o governo pode implementar para a atenuação da problemática? As medidas poderiam ser, no caso, o uso sustentável dessa água,
evitando desperdício ou contaminação dessas águas, e atualmente usa de mecanismos que poderia reaproveitar essas águas que foram, por exemplo, contaminadas ou desperdiçadas, para que tentassem, no caso, ser utilizadas novamente. Para finalizar, professora, quão efetivas são as medidas implementadas pelo governo? O aumento no custo de energia é uma medida efetiva mesmo com conhecimento geral de que o agronegócio e demais indústrias são os principais responsáveis pelo uso dos recursos hídricos? Esse aumento atenua a crise ou beneficia as companhias de energia? Desde 2001, o Brasil vem enfrentando esses desafios e nada foi feito para evitar o agravamento da crise. Não há, por parte do poder público, nenhum planejamento estratégico, no que se refere aí ao gerenciamento dos reservatórios de água das hidrelétricas. Além disso, nenhuma proposta de investimento em produção e distribuição de energia sequer foi materializada pelo governo federal. A busca aí pela modernização e mesmo por outras matrizes energéticas até então não se efetivou, Então, estamos aí aguardando. E sobre o aumento do custo da energia, na verdade, não vai atenuar a crise. Ao contrário, irá se agravar. Por quê? Como já foi mencionado, a crise em que nós estamos enfrentando atualmente, ela é uma crise estrutural, Sendo assim, ela irá afetar os diferentes setores, inclusive as companhias de energia, E nós ficamos por aqui. Obrigada pela atenção e agradecemos novamente a todos que contribuíram para a realização desse projeto, inclusive as professoras Patrícia, Franciane, Sandra e Fernanda Miranda. Aos nossos convidados, estamos muito gratos por vocês terem aceitado o convite. As contribuições de vocês foram essenciais e eu tenho certeza que abriram espaço para muitos debates e discussões, isso que é importante.